Nós estamos de volta com Programação Nacional, hoje falando tudo sobre franquias, desde o estudo, a abertura e também a administração desse tipo de negócio que está crescendo no Brasil. A gente está recebendo dúvidas aqui da Vanessa Cristina dos Santos, obrigada pela sua participação, Vanessa. E ela quer saber o seguinte, Marcos, se vale a pena investir em franquias virtuais, conhecido home office? A minha resposta é bastante direta e bastante simples. Não. Não? Não. Mesmo com tantos negócios virtuais, o pessoal comprando muito pela... O problema dos negócios chamados virtuais é que eles têm virado uma pirâmide, que um vende para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro. E também você não consegue dar uma orientação com relação à área de atuação do franqueado. Você acaba tendo canibalização em termos de operação. E isso gera muito problema. A segunda é porque esse atrativo de ser extremamente barato também tem uma relação direta com aquilo que é entregue e que tem de apoio para o franqueado. Tem que desconfiar um pouquinho. Eu desconfio bastante, não um pouquinho. A Daniela, ela quer saber o seguinte, se vale a pena ter uma franquia na área estética, se é mais vantajoso que abrir uma clínica, por exemplo, do zero. Aí está a diferença entre você comprar a experiência ou desenvolver essa experiência. Se ela tem essa experiência na área de estética, se ela sabe como abrir o estabelecimento, como contratar pessoas, como colocar equipamentos, como atrair o público para o negócio, certamente ela não vai se identificar com uma franquia. Mas se ela não tem esse conhecimento, mas se identifica com a operação, talvez a franquia seja o melhor caminho para ela. Quem abre franquia tem mais aquele perfil do administrador ou do empreendedor? O empreendedor monta o seu próprio negócio. Um franqueado compra um negócio já pronto. Então, a diferença está entre eu absorver, querer comprar esse conhecimento, ou eu já ter e não querer, podendo montar sozinho. Esse é o que a gente chama entre franquia e um negócio independente. Então, um negócio independente geralmente é movido por empreendedores e franquias por chamados franqueados que dependem e desejam de um conhecimento. Eles não querem arriscar a falta de experiência, a falta de conhecimento e preferem investir num negócio que já consolidou essa experiência e esse conhecimento no mercado. Olha, existem alguns lugares no Brasil que têm uma maior concentração de franquias. Vamos acompanhar. Os 5 estados que mais abriram franquias em 2013 foram São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Bahia. E as 5 cidades com maior número de franquias abertas em 2013 foram São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, no interior paulista, Curitiba e Belo Horizonte. O Sudeste sai na frente. Por que isso acontece? Você tem mercados mais consolidados, né, em termos de consumo e também mercados mais exigentes em termos de qualificação para negócios e serviços. E isso acaba, de uma certa maneira, favorecendo a entrada de franquias. Esses são mercados que não dá para você montar um bar qualquer, né? Tem que ser um negócio que tenha um apelo de consumo, de serviços, que se diferencie. E é nessa hora que as franquias entram de uma maneira diferenciada. Olha, eu quero reforçar a participação de todos vocês no programa de hoje. Tem muita gente já escrevendo, pedindo a cartilha que a gente vai oferecer. Então, hoje não tem sorteio. Todo mundo que participa, mandando dúvida, mandando seu comentário ou simplesmente escrevendo aqui pra gente, vai receber depois o material em PDF, que é do próprio Marcos Riso, que é o Mude de Vida, um passo a passo aí que a gente pode dizer, né, Marcos? A respeito da abertura de uma franquia, os cuidados que você deve ter. Às vezes a gente quer mudar de vida logo e vai tomando algumas decisões e bota os pés pelas mãos. Não é bem assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, até porque muita gente usa aquele investimento da vida toda para isso. E depois se decepciona. Exatamente. Então é importante que você conheça. Então liga 19 3871 9620.
Se você preferir, açãonacional@rs21.com.br ou então vai lá, facebook.com/Ação Nacional, curta a nossa página e deixa lá o seu comentário no nosso post dessa noite, tá bom? A gente falava aqui sobre o aumento das franquias no Sudeste, principalmente no interior do estado de São Paulo. Tem algumas cidades com maior destaque, tem grandes empresas, a gente tem Campinas, por exemplo. Muito forte. Muito forte. É uma tendência, as franquias estão crescendo no interior dos estados também? Sim, nos últimos 5 anos isso aconteceu de uma maneira muito grande. O que se teve, na verdade, é um aumento no nível de consumo e um consumo não apenas quantitativo, mas qualificado também. E isso abriu um espaço para negócios que até mesmo eu imaginava que já estariam saturados, né? Por exemplo, na área de educação e treinamento, abriu um espaço muito grande para esses negócios entrarem nessas localidades, porque você tem uma mão de obra não formada, porque você tem uma mão de obra com capacidade de comprar educação e precisando se capacitar. Isso gerou um espaço adicional, um espaço novo, e as franquias acabaram se espalhando nessa hora de uma maneira muito forte. Agora, como é que eu vou saber que a franquia que eu quero abrir é boa para o estado que eu moro, por exemplo? Eu não diria talvez para o estado, mas para a localidade que você, né, o mercado que você quer abrir. Essa geralmente você acaba olhando um pouco quando você vê algum tipo de deficiência naquela localidade, naquele mercado onde você vive, e você anteriormente já viu um tipo de negócio que atenderia a essa necessidade local, né? Na verdade, essa é a relação. Mas essa é uma informação que um bom franqueador deveria prestar para você. Cabe ao franqueador, aquele que vai te vender a franquia, avaliar o mercado local, se tem condições ou não tem condições de você fazer o investimento naquele mercado especificamente. Mas daí eu tenho que procurar sempre uma cidade grande, por exemplo? Não, ou pelo nem contrário. Sempre? Existem negócios e tamanhos de negócios hoje para os mais variados mercados, para os mais variados tamanhos de mercado. Teria como a gente exemplificar isso? Vamos lá, vamos pegar alguns nomes. Quer dizer, não existe praticamente um município nesse país que não tenha uma franquia da lotérica, como a gente conversou ainda há pouco, ou mesmo de uma agência dos Correios, de grandes a pequenos, né? A diferença é que nos pequenos você tem apenas uma unidade e nos municípios maiores você tem várias unidades. Você hoje, em qualquer lugar do país, você consegue ver hoje franquias na área de educação, de ensino de línguas, especialmente, ou ensino profissionalizante, aí das mais variadas marcas que existem. E uma outra coisa, não existe nesse país uma localidade que não tenha, por exemplo, um posto de gasolina, que é uma franquia. Às vezes a gente esquece, né? Pensa nas habituais de alimentação, de acessórios, roupa, sapato. Eu vi hoje uma informação muito interessante com relação à venda de veículos. Megacidades como São Paulo estão completamente saturadas. Chega uma relação de até 2 veículos por habitante. Mas, no entanto, cidades do interior têm uma relação completamente inversa. E a indústria automobilística cada vez vê mais a oportunidade de crescimento, de colocação de veículos no mercado em pequenas localidades e cidades do interior. Como elas acontecem? Através das concessionárias que são franqueadas. A gente falamos sobre as lotéricas e a Sara está perguntando exatamente isso, que ela gostaria de abrir uma franquia dessa e se vale a pena o investimento. Ela tem que descobrir se ela se identifica, mas o caminho é Caixa Econômica. E através da Caixa é que é feito as concessões das franquias. Ele já tem municípios e áreas pré-determinadas. Nesse tipo de franquia ligado a um órgão federal especificamente, você depende muitas vezes de licitação e concessão. Então tem uma disputa muitas vezes um pouco diferente. Não é só a sua capacidade de investir, mas outros requisitos são exigidos para esse tipo de operação. Marcos, da última vez que você esteve aqui, a gente até tirou esse tipo de dúvida, mas eu acredito que muitas pessoas novas que estejam assistindo façam essa pergunta. A partir de quanto eu tenho que investir para uma franquia? É coisa só para milionário? Eu acho que tem hoje franquia para todos os bolsos, né? Você tem franquias a partir de 15, 20 mil reais até 15, 20 milhões de reais, né? Você tem hoje uma figura no mercado
que cresce com uma força muito grande, são as chamadas microfranquias, da qual eu tenho um pouquinho de restrição, porque até pelo baixo investimento, muitas vezes não tem o suporte adequado para os franqueados. Quanto é o investimento de uma microfranquia? A denominação de mercado para microfranquia é de um investimento de até R$80 mil. Tá. Né? Mas você tem tipicamente franquias na área, por exemplo, de prestação de serviços. Um negócio que começa a crescer muito aqui no Brasil. Com o envelhecimento da população e a dificuldade que a gente tem na saúde pública, são franquias que os americanos chamam de senior care, quer dizer, ajuda e acompanhamento a idosos, né? Que são, na verdade, quase que um trabalho de enfermagem dedicado para determinado pessoa que precisa desse tipo de acompanhamento. Esse é um negócio que começa a crescer bastante e se espalhar. O advento da nova legislação com relação ao empregado doméstico está fomentando tremendamente as franquias de terceirização na área de atividade doméstica, que são pequenos negócios com baixo investimento, mas não necessariamente um grande suporte. Estou recebendo a dúvida aqui do Alonso, ele é de Teresina, Piauí. Muito obrigada, viu, Alonso, pela sua participação. Ele faz a seguinte pergunta: para quem tem um outro trabalho, é possível abrir uma franquia dedicando a ela apenas 3 horas de trabalho por dia, mas tendo alguém ali de confiança, como uma espécie de co-administrador? Eu daria uma resposta totalmente religiosa. Não é possível servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você está dedicado ou não. O segredo de uma franquia é a sua identificação e dedicação ao negócio. Eu sugiro que ele não se arrisque. É melhor se dedicar integralmente. Escolhe. É possível você ter 2 mulheres e se dedicar integralmente a 2 mulheres? Fica um pouco difícil. Você deve escolher. A gente deve ficar antenado também com relação às mudanças do mercado. Por exemplo, locadora de DVD. Uhum. Teve uma época que isso era um boom. grande negócio. Ainda é, ou as pessoas agora, por conta de baixar filme na internet, isso fica um pouco mais complicado? O franqueador pode propor algum tipo de mudança? Eu devo ficar mais antenado com relação a isso? Ou não? Não é bem assim? Tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo, porque esse tipo de negócio, de uma certa maneira, começa a se reinventar agora. Começam a surgir não mais as redes de franquias de DVDs, mas de games, que também tem os DVDs. Mas o fato é, você tem que estar super alerta, não apenas aí nessa hora com a sua identificação com o negócio, mas com alguma previsão de que pode acontecer nesse tipo de atividade em pouco tempo. Eu acrescento a isso que você falou no caso das videolocadoras, a época a sede que foi da revelação de fotografias, né? De comprar filme e revelar, né? Já não eram mais. redes, não, há muito tempo, né? Esse negócio simplesmente desapareceu, né? Então você tem que estar atento para o tipo de negócio que você está entrando e tentar identificar o quão longe ele pode ir. Quando esse tipo de situação acontece, o franqueado, ele pode sugerir alguma coisa para o franqueador ou não? Ele pode, mas a ideia é de que o franqueador já teria se antecipado, né, percebendo essa queda, essa tendência, né, e ter feito mudanças que pudessem resistir e fazer aumentar a resistência desse negócio. A gente está recebendo a participação do Alexandre aqui, ele está com dúvidas ainda na questão do tamanho da cidade. Uma cidade com 30 mil habitantes, que tipo de franquia ele pode abrir? Acho que corre um pouco naquilo que a gente disse, por exemplo, da loteria, que tem em toda a cidade, do correio, mais na área de serviços. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, uma franquia aqui do interior, na área de ensino profissionalizante, mirou o mercado para localidades entre 30 e 40 mil habitantes, com um requisito, como era de ensino profissionalizante, precisava que uma parte considerável dessa população de cada município tivesse no máximo até 21, 22 anos, ou seja, uma população jovem que teria carência especificamente em informação e técnicas para se profissionalizar. Então, tem franquias muito orientadas para esse tipo de coisa. O Alessandro Apolinário participa, obrigada pela sua participação. Ele quer saber o seguinte, se na área de serviços ainda está viável, se ainda está em alta. A gente falou há pouco, está assim, né? É o que mais está crescendo. Esse é o que mais está crescendo. Tem também uma dúvida a respeito
do credenciamento do franqueador, né? Existe uma associação que organiza tudo isso. Quando eu vou procurar por uma franquia, é legal saber se ela tem todo esse cadastro ou não importa muito? Olha, eu sou fundador da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, mas eu diria, não é o fato de um franqueador ser sócio da associação que o credencia ou o qualifica, né? Eu até mesmo questiono muito a própria associação, ela concede um selo de excelência, um selo de qualidade para os seus associados. E eu sempre aviso, olha, muito cuidado com selos, né, com carimbos, porque ele pode ser bom para mim, mas não necessariamente será bom para você. Olha, a gente está recebendo mais participações, pessoal querendo muito aí a apostila para saber mais sobre franquia. A gente vai encaminhar sim por PDF, então faça como todo mundo está fazendo. Se você preferir escrever e-mail, não tem problema. Se quiser ligar, fale para a pessoa que te atender o seu e-mail que a produção te encaminha. Quero agradecer a Maria Conceição de Patos de Minas e a Maria da Conceição também, Rocha da Bahia, participando aqui com a gente. Faça como eles, aproveite o nosso intervalo, que a gente volta no último bloco da Ação Nacional daqui a pouquinho.